Graça e paz, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a história, a breve história de Mical, uma mulher que fracassou, né, no seu jeito, fracassou no que diz respeito a se parecer com Jesus. É bem verdade que ela não viveu na época de Jesus, ela não conheceu Jesus, mas nós podemos hoje fazer um paralelo e um contraste, né, do comportamento de Mical com relação ao comportamento de Jesus, né? Então Mical, quem era Mical? Mical foi filha de Saul, né, casada com o rei Davi, e Davi então naquele momento decidiu trazer de volta a Arca da Aliança, né, trazer de volta para Jerusalém a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto que representava a presença do próprio Deus no meio do povo, né? Então, quando ele resolveu trazer, então a arca estava sendo trazida e estava entrando na cidade. O que aconteceu? O povo vibrava, o povo celebrava, fazia muita festa, davam brados de alegria, inclusive Davi. Inclusive Davi diz assim no versículo 14 de 2 Samuel 6, que Davi seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor, né? E aí, então, o povo estava muito feliz, porque a arca representava a própria presença de Deus, que tinha ficado longe do povo de Deus por muitos anos. E onde entra Mical nessa história? Então, Mical entra aqui, no versículo 16. Então, conforme a arca ia entrando na cidade, o povo celebrando, Davi dançando com todas as suas forças. Entretanto, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela. E ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele profundo desprezo, né? Então aqui, através desse versículo e dessa atitude de Mical, eu consigo identificar dois comportamentos, né, maus comportamentos de Mical, né? Um comportamento na parte A desse versículo, que ela ficou de longe, só olhando, só assistindo. Gente, era a presença de Deus que estava entrando ali. O povo já estava sem a presença havia muitos anos. E ela foi indiferente, ela não celebrou, ela não adorou, ela ficou de longe, lá da janela, observando, né? Então, e Jesus nessa história, né? O que contrasta o comportamento de Mical com o que a gente já sabe sobre Jesus? É que Jesus não era assim, Jesus não era indiferente à presença do Pai. Jesus era o primeiro a nos ensinar com a própria vida a ter uma vida de adoração, não somente nos momentos a sós, né, em particular, mas Jesus mostra que ele celebrava a presença, celebrava estar junto com os irmãos, com os amigos, né, na presença de Deus. Então Jesus não foi daquele que assistia de longe a presença de Deus entrando, ou então a celebração do povo junto, celebrando a presença de Deus, né? E a outra parte do comportamento de Mical que contrasta com Jesus é a parte B desse versículo, né? Que fala assim: ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo, ou seja, ela julgou a adoração de Davi. Ela julgou a adoração de Davi. Então, para Mical, aquela não era a forma mais adequada para um rei agir, né? Ela julgou a expressão de adoração extravagante de Davi, ela sentiu desprezo. Olha só o que ela disse para ele no versículo 20. Que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia, com ironia, né? O grande rei de Israel mais parecia um desavergonhado. Gente, isso está no versículo 20, parte B. Tirando seu manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar
Olha só o que Mical falou para Davi, ela julgando o jeito dele adorar, ele tirou o seu manto real e ficou somente com a sua túnica e dançando com muita alegria. Então ela não gostou daquilo, ela desprezou ele no coração e depois falou tudo isso para ele. O que Jesus então, qual que é a diferença do comportamento de Jesus? Se Mical julgou a adoração de Davi, a adoração extravagante de Davi, Jesus não julgou a adoração extravagante de ninguém. Jamais Jesus rejeitou ou julgou a adoração extravagante de alguém. É bem verdade que ali Mical não estava recebendo a adoração para si, né? Mas Jesus estava, num exemplo aqui, naquele exemplo da mulher, né, que não foi convidada para um jantar. Então já era um negócio diferente. Ela não foi convidada para um jantar, mas ela foi nesse jantar. Ela quebrou o frasco de perfume muito caro que ela tinha. Ela derramou aos pés de Jesus. Ela chorava tanto, né, adorando, e molhava os pés de Jesus. E ela enxugava os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E, enfim, Jesus tanto não julgou a adoração dessa mulher, como elogiou e enalteceu aquela atitude fora do normal, assim como Davi era uma atitude fora do normal, que para Mical era um exagero, e para aqueles homens, né, daquele jantar, a atitude daquela mulher também era um exagero, quebrar um perfume tão caro daquele, né? Então, que a gente não seja como Mical, que só assiste, né? Só assiste as pessoas oferecerem a sua adoração a Deus, sendo um simples espectador. Jesus não fazia isso. Jesus sempre ofereceu adoração ao Pai e estava por perto do Pai e não de longe. E outra, que a gente não seja como Mical, que julgou a adoração, né? A maneira do outro se expressar, a maneira do outro expressar sua adoração a Deus. Mas que a gente seja como Jesus, que jamais julgou ou reprimiu alguém por sua adoração extravagante. Sejamos mais humildes e compassivos como Jesus.